Olá a todas e todos, sejam super bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou Flávia Oliveira, sou sócia aqui do Matos Filho, da área Pro Bono, 100% Pro Bono, e estou aqui hoje recebendo Oscar Vilhena Vieira, junto com a Bianca, que é a nossa coordenadora de Pro Bono. O Oscar é um amigo querido, apoiador, sem dúvida nenhuma, dos direitos humanos e da advocacia Pro Bono. Eu posso até falar o currículo dele todo aqui, Oscar. Hoje o Oscar é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi procurador do Estado, aqui no Estado de São Paulo. É também membro de vários conselhos, dentre eles a Conecta Direitos Humanos, da Open Society e de outras organizações, não só pelo Brasil como pelo mundo. Oscar, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Uma delícia estar aqui entre amigas e para falar de um tema que acho que nos une há tantos anos, né? Hoje também a gente vai falar, né, que é um dos objetivos desse videocast, do nosso livro, que é a segunda edição do nosso livro Direitos Humanos em Evidência. E porque direitos humanos está sempre em evidência, a gente continua, infelizmente, tendo uma série de violações de direitos humanos, não só no Brasil. A gente precisa contar para as pessoas o que a gente vem fazendo para minimizar as violações de direitos humanos e colocar isso num livro para que todo mundo tenha acesso. É um dos nossos trabalhos também enquanto prática 100% Pro Bono aqui no Matos Filho. Bi, se quiser falar alguma coisa. É uma honra receber o professor Oscar, que foi meu professor na faculdade, e a gente ter hoje uma prática Pro Bono estruturada, também contribuindo com a produção de conhecimento sobre esse campo, da perspectiva, né, do escritório, mas apoiando. Então, esse é um produto, né, um resultado de um trabalho que busca apoiar organizações da sociedade civil, defensores de direitos humanos, com temas bastante variados, mas que mostram aí reafirmam o nosso compromisso com essa pauta. Oscar, a palavra é sua. A gente te dá uns minutinhos aí para fazer uma fala inicial antes da gente ir para as nossas perguntas. Então, primeiro, para dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, a Bianca, com quem, enfim, fui professor da Bianca, mas hoje aprendo mais com ela do que posso ensinar, e com a Flávia, que tem sido minha companheira de tantas aventuras, a aventura do Pro Bono, da própria criação do Pro Bono no Brasil, né? A Conectas, que é uma organização de direitos humanos que em alguma medida teve um papel inovador do próprio cenário dos direitos humanos no Brasil. Nós somos colegas de ambos os conselhos, né? E estar no Matos Filho, que é um escritório que sempre esteve na vanguarda dessa discussão sobre a advocacia de interesse público através do trabalho pro bono, né? Então, ver que hoje esse caminho ele vai se consolidando com a inclusão da temática dos direitos humanos, para mim é motivo de muita felicidade. Então, eu queria manifestar isso já de partida e parabenizar o escritório por assumir isto. Eu acho que os direitos humanos só irão avançar quando eles não forem mais uma temática guetificada, uma temática dos grupos que são mais sistematicamente vulneráveis, mas quando ele for uma pauta da sociedade como um todo. Uma sociedade civilizada é uma sociedade que parte do patamar dos direitos humanos. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Nossa, obrigada. Acho que a gente está tentando contribuir um pouquinho para isso, Oscar, mas a gente está tentando fazer o nosso papel, e aí aproveitando até, né, isso do nosso papel, que eu acho que, enquanto advogado, né, atuar com direitos humanos, atuar com a advocacia pro bono, ressignifica a nossa atuação enquanto, né, advogados e no mundo do direito como um todo, né? Então, aqui a gente acaba, de alguma forma, ainda que muito pequeno ainda, né, dentro daquilo que a gente consegue fazer, promovendo acesso à justiça e, de alguma forma, promovendo alguma transformação social. Acho que você falou super bem. A gente precisa que direitos humanos deixem de pertencer a um grupo restrito de pessoas. Ele pertence a todos nós temos que respeitar direitos humanos. E a gente precisa falar sobre isso de uma forma muito ampla e muito aberta. Aí, aproveitando até, né, fazendo a primeira pergunta aqui, você tem um texto que chama Era do Conhecimento, que você publicou na Folha. E até vou citar aqui o que você colocou lá. Difícil eliminar as múltiplas esferas de injustiça
que estruturam uma sociedade sem que a questão da diversidade seja colocada no centro do debate político contemporâneo. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa atuação recente, a questão da diversidade, de violação de direitos humanos por conta de questões étnico-raciais, homofobia, questões de gênero e até religiosas estão super presentes. Eles aparecem no livro em vários momentos. Você acha assim que a gente pode afirmar, né, que a gente tem uma gramática aí contemporânea de direitos humanos que está relacionada ao direito antidiscriminatório, né? Você vê isso, vê essa questão como algo central, considerando perspectivas, principalmente considerando o Brasil que a gente vive, racial e gênero? Flávia, eu não tenho dúvida, né? Porque eu gostei da palavra que você usou, né? A gramática dos direitos humanos, quer dizer, é uma coisa bastante antiga. As revoluções liberais são revoluções que levaram essa ideia de que o ser humano não pode estar submetido ao arbítrio do outro, né? E tem que haver alguma esfera de proteção, né? Isso, evidentemente, se tornou mais robusto a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A reinvenção dos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial partiu, sobretudo, da violência e do extermínio de comunidades, de grupos étnicos durante a Segunda Guerra Mundial. Em alguma medida, isso é a âncora do nosso processo civilizatório. Nós dizemos, não, viver assim não é aceitável do ponto de vista moral. As pessoas têm que ter um âmbito de proteção, a sua dignidade tem que estar protegida. No entanto, eu acho que ao longo dessas décadas todas de direitos humanos, a partir de 1948, o que aconteceu é que nós partimos de um pressuposto que dizer que todas as pessoas são merecedoras de igual respeito e consideração resolveria o problema, né? Como se isso fosse uma vara mágica, que ao dizer que todos são iguais, todos se transformam em iguais. E o que talvez tenha demorado a perceber é que determinados grupos não conseguem acessar, do ponto de vista social, esta condição de igualdade, né? Que as mulheres, muito embora você diga, todos são iguais, homens e mulheres, essa é o que a nossa Constituição diz, quando você vai pegar o salário das mulheres, é mais baixo que o dos homens. Quando você vai pegar a distribuição do trabalho doméstico, o das mulheres é muito maior. Quando você vai olhar a violência, ela recai mais sobre a mulher. Então, se você não for capaz de identificar, e daí a ideia da era do reconhecimento, reconhecer que as mulheres têm um ônus maior, que elas têm uma dificuldade maior de acessar o conjunto de direitos, essa gramática não vai se aplicar de maneira integral. Ela tem uma certa insinceridade, né? E num país como o Brasil, como a África do Sul, como a Colômbia, como os Estados Unidos, por exemplo, o hiato racial, né, a forma como essas sociedades foram estruturadas a partir de relações muito racializadas, onde aos negros foi dado um papel de subalternidade, é muito difícil que eles consigam acessar os seus direitos. Então, eu sei que as pessoas ficam amoladas, agora fica essa coisa de identidade, tudo é identidade, lugar de fala, isso é uma chatice. Mas o fato é que se nós não formos capazes de reconhecer que existem certos grupos que, em face de fatores históricos, eles foram privados do exercício pleno de direitos, nós jamais vamos conseguir equipará-los. Então, eu acho que essa é, sim, uma agenda essencial. Quer dizer, quando nós falamos que somos respeitadores de direitos humanos, nós temos que incorporar uma dimensão que é fundamental, que é levar a sério essa pauta de que tem determinados grupos que ficam alijados desses direitos se nós não dermos uma atenção especial. Então, temos sim que pensar quando vamos contratar alguém, quando vamos engajar numa relação comercial, né? Vocês têm pareceres no livro que eu vi que tratam disso, quer dizer, uma relação de aluguel quando você percebe que existe ali um risco de que aquele imóvel vai ser ocupado por alguém que vai professar uma outra religião, uma religião afro, então eu não faço esse aluguel. Então é impressionante como a nossa sociedade ela tem uma lente discriminatória, né? E a lente de direitos humanos ela nos permite ver essa discriminação.
Agora, o importante é que a partir do momento em que eu veja, eu tome uma ação concreta para buscar reverter. Então, eu acho que esse é o centro da discussão sobre direitos humanos. Eu fico muito contente que no Brasil, embora nós tenhamos assistido muitos retrocessos até na retórica política, que nós tenhamos visto também um avanço da sociedade civil no que diz respeito à reivindicação dessas pautas. Quer dizer, o Brasil, que eu fui aluno, né, e que eu fui seu professor até, não é igual ao Brasil de hoje. Né? Quer dizer, hoje, se você não levar a sério essa dimensão da diversidade, você estará, no fundo, consolidando uma estrutura de desigualdade. E o que você acha, né, além do que a gente faz no dia a dia, né, as organizações de direitos humanos hoje, que atuam fortemente, até como você falou, a Conectas e outras organizações aqui no Brasil, que estão defendendo públicos específicos, o que você acha que a gente conseguiria mais fazer? Você acha que a gente precisa de uma mudança estrutural no Brasil? Né? Você acha que a nossa democracia, do jeito que ela se encontra, ela é suficiente? Ou a gente precisa de alguma mudança estrutural nesse sentido? A gente vivenciou agora, né, 6 meses muito complexos aí, antagônicos por conta do nosso processo eleitoral, e com isso, muitas e muitas violações de direitos humanos atreladas a isso. O que você acha que a gente podia fazer? Ou você acha que tem alguma coisa que a sociedade brasileira não está fazendo, que a gente podia fazer diferente? Isso é só uma pergunta de $1 milhão. $1 milhão! Mas, você faz para boa. Eu acho que a gente tem duas. Primeiro, para que a gente não reforce o nosso complexo de vira-lata. Quer dizer, a democracia liberal, ela está sendo ameaçada em todo o mundo. Quer dizer, não é só no Brasil. Tá? Nós vivemos, em alguma medida, eu não diria uma crise profunda da democracia liberal, mas uma ameaça muito consistente aos ideais da democracia liberal, tal como nós esposamos. Né? Veja, os Estados Unidos passaram por uma ameaça severa e ainda há grupos radicais dos Estados Unidos que entendem que esse sistema não é o mais adequado para coordenar a vida pública. Você tem na Europa também diversos grupos radicais que atentam contra a estrutura democrática, mas você teve países que regrediram. Né? Então você tem a Venezuela, você tem a África do Sul, que um pouco como o Brasil passou por um processo de erosão e talvez esteja retornando, mas você tem a Turquia, você tem a Hungria, você tem a Polônia, e você tem uma das maiores democracias do mundo em termos de quantidade, que é a Índia, que hoje é considerado um país autoritário. Então, veja, isso, e mesmo países já autoritários, por exemplo, a China, que nós acreditávamos que com a abertura do mercado ela avançaria para uma sociedade mais democrática, hoje ela está em processo de regressão, de autoritarização de um regime já autoritário. A Rússia, né, que também havia uma crença de que ela avançaria para se tornar uma república mais democrática, hoje ela é um lugar mais... Então, quando você pega o mapa do mundo, a democracia está sob ataque. Isso deve ter algum tipo de razão. Né? São múltiplas as razões. Quer dizer, uma primeira razão, eu lembro, para quem é jurista e que está vendo essa nossa conversa, eu lembro de um livro do Norberto Bobbio, muito interessante, dos anos 80, final dos anos 80, chamado Futuro da Democracia. Ele falava que um dos problemas fantásticos, um dos problemas mais difíceis da democracia diz respeito às suas promessas não cumpridas. Quando ela não cumpre as suas promessas de assegurar o bem-estar a toda a população, a servir como, vamos dizer, uma organização que garanta a prosperidade de todos, ela tende a ser contestada. Então, acho que há um problema da democracia, especialmente nos últimos 20 anos, que ela não foi capaz de distribuir a prosperidade de uma maneira mais igualitária. Então, isso gera grupos de enorme ressentimento ao redor do mundo. Acho que esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que toda a articulação da democracia ela depende um pouco de entidades intermediárias que organizam o debate público. Então, as organizações da sociedade civil, os partidos políticos, o parlamento,
com a ubiquidade dos meios eletrônicos de comunicação, esses intermediários ficaram um pouco sem encontrar o seu papel. Então as pessoas acham que nós não precisamos mais desses partidos, dessas ONGs, dos jornais, as pessoas acham que não precisam mais ler jornal. Então elas encontram tudo no seu telefone celular, sem compreender que o telefone celular e os grupos de WhatsApp que você participa e de outras mídias sociais, elas não reproduzem o debate público. Elas criam bolhas de informação onde você não fica exposto à diversidade, você reafirma os seus próprios pontos de vista. Então nós temos um segundo problema, que é o problema da articulação da representação, da formação da vontade pública num ambiente hoje muito fragmentado através de bolhas, né? Então, eu acho que esse é um problema geral, não é um problema só do Brasil. Ora, acho que o Brasil tem um problema específico, quer dizer, a nossa democracia também não cumpriu suas promessas, especialmente no que diz respeito à desigualdade profunda e persistente. Quer dizer, o Brasil, de certa maneira, ele tem uma democracia muito incompleta. E aí vou para o nosso ponto aqui que nos diz respeito. Ela é especialmente incompleta no que diz respeito ao acesso à justiça, à distribuição da justiça, né? A justiça é um bem que, muito embora público, para ser acessado, existe um custo. Você precisa saber que você tem um direito, você precisa ter coragem de buscar o seu direito e você precisa ter alguém que te apoie para buscar o seu direito, né? E por maiores e mais bem estruturadas que sejam a Defensoria Pública, o Ministério Público, eles não dão conta de um país onde tem um grupo tão grande de pessoas que não têm a capacidade de postular os seus direitos, né? Então, eu acho que o nosso papel, para ser mais modesto, é de que maneira nós ajudamos, de um lado, a reformar as instituições para que elas sejam mais democráticas, tenham uma maior porosidade, tenham mais abertura para atender esse Brasil, né? Mas nós, enquanto agentes e operadores do direito, podemos também emprestar aquilo que a gente aprendeu a fazer para representar essas pessoas que têm os seus direitos violados. E são muitos grupos, né? Então, eu creio que, dentro da nossa modesta contribuição, nós temos muito a fazer ainda, né? E, nesse sentido, eu acho que é muito positivo isso que vocês fazem, porque sinaliza para o restante da comunidade jurídica o quanto ela pode contribuir para essas causas. Bi, acho que a Bi tem uma pergunta. O Oscar acho que avançou bastante dos temas que a gente traz aqui, mas, enfim, a gente acha que, embora a gente tenha essa gramática contemporânea dos direitos humanos, o Brasil ainda lida com um trabalho análogo a escravo, né, toda a questão dos deslocamentos forçados, hoje um país receptor de refugiados, violência no campo, violência policial nas periferias, né, mostrando que, enfim, todos esses temas que estão presentes em vários dos capítulos do livro, mostram que a gente ainda tem, né, uma compreensão sobre Estado de Direito, esse conceito que até você também, num texto recente, fala que é algo mais abstrato, de difícil compreensão, mas uma compreensão ainda bastante incipiente, né? Se a gente tem desafios contemporaneamente percebidos, né, e outros que são muito básicos, que estavam inclusive na gramática anterior, né, se a gente pensar na gramática liberal dos direitos humanos. Acho que é uma pergunta retórica, né? Mas você acha que essa ideia, essa noção de Estado de Direito ainda está em evolução e compreensão pelas instituições, né, e pela sociedade brasileira? Puxa, se vocês disseram que eram minhas amigas, iam fazer perguntas que eu responderia, né? Mas, então, eu queria pegar duas coisas que você colocou, Bianca. A primeira delas é essa ideia, né, de que o século XIX vem depois do XVIII, que o XX vem depois do XIX, e nós chegamos no XXI, portanto, nós presumidamente iríamos ter resolvido os problemas dos anteriores. Não, né? Quando você elenca trabalho análogo a escravo, quando você elenca violência policial, quer dizer, nós estamos falando de problemas do século XVIII que não foram resolvidos no século XXI. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza, no escritório, vocês estão trabalhando com temas de ponta do século XXI, né? De uma economia digital, de um mundo que é quase imaterial hoje, né? E a gente tem que dar conta do século XXI,
mas também não desatender ao século XVIII, o século XIX e o século XXI, que deixam resíduos, século XX, que deixam resíduos no Brasil. Quer dizer, eu acho que o Brasil, ele não só o Brasil, mais uma vez, eu acho que tem muitas sociedades que guardam isso, né? Mas o Brasil, ele é muito estruturado a partir da noção da desigualdade, né? E isto, para ir para a segunda parte da sua colocação, tem um impacto profundo sobre a noção do Estado de Direito, né? Porque por que essa ideia é abstrata? Porque muitas pessoas, é uma ideia boa, né? Ideias boas, ninguém é contra, né? Mas cada um quer dar uma conformação a ela. Então tem gente que pede intervenção militar, diz que é a favor da democracia. É uma contradição isso, né? Da mesma forma, tem gente que fala que é a favor da liberdade, muitas vezes querendo privar. O Estado de Direito, eu acho que no mundo todo, nunca você encontra um governante, não, aqui eu sou contra o Estado de Direito. Não, as pessoas são a favor, mas não necessariamente aplicam, né? Mas eu acho que ela tem duas compreensões básicas. A primeira delas é, se nós pautamos as nossas condutas a partir das regras da lei, né? Isso é uma coisa muito simples. Outro dia eu recebi um relato de uma aluna da nossa escola que estava participando de um grupo com outros jovens que não eram estudantes de direito, mas que estavam envolvidos num projeto de empreendedorismo, e falava, olha, mas não pode fazer isso porque isso viola as leis sobre acústica, não pode fazer barulho a esse horário. Aí os jovens perguntam, mas quanto é a multa? A gente paga e faz, né? Mas isso aqui tem que tomar cuidado porque as pessoas têm direitos trabalhistas. Bom, quantas pessoas entram com ação e quantas ganham? Então é melhor a gente não pagar. Ou seja, esta noção de que o direito, ele está lá, ele demarca algumas condutas que você... Mas se valer a pena quebrar essas regras do direito, eu quebro, porque eu posso incluir isso no meu preço. Eu aumento o preço do ticket, eu cubro os danos ambientais ou os danos trabalhistas e está resolvido, né? Então, eu acho que existe isso, e o Brasil gera uma sociedade desordenada, onde quando eu vou me relacionar com o outro, eu não tenho a convicção de que ele vai agir em conformidade com o direito. Aí eu antecipo a minha conduta também de tentar enganar o outro, porque eu posso ser enganado por ele. Isso é altamente improdutivo do ponto de vista do desenvolvimento econômico de uma sociedade. Quer dizer, a confiança social é um dos principais capitais de uma sociedade. Então, veja, isso aqui não tem nenhuma radicalidade no que eu estou falando. Sociedades que se desenvolvem são sociedades onde as pessoas têm expectativas que as outras se comportem em conformidade com a lei. Por isso que eu posso investir, por isso que eu posso fazer um negócio, porque eu tenho a expectativa que o outro vai se conduzir corretamente, né? Então, quando a cultura da sociedade ou os exemplos dentro de uma sociedade desmoralizam a norma enquanto algo que deve ser levado em consideração, a sociedade sofre. Eu acho que o Brasil tem um problema sério, que é o fato das pessoas não levarem o direito enquanto uma obrigação que você tem que cumprir, né? Essa é uma dimensão. A outra dimensão, evidentemente, é do Estado. Quer dizer, o Estado de Direito significa a autoridade tem a sua conduta limitada pelo direito. E quando nós vemos autoridades que abusam do seu poder, que usam do seu poder para maximizar os seus autointeresses, o interesse da sua família, isso também manda um recado social de que essa é uma sociedade de oportunistas, né? Então, um pouco, Bianca, do que eu, assim, acho que o Brasil tem um grande desafio de natureza econômica, a gente tem que reinventar o nosso papel econômico, a gente tem um grande desafio para conseguir nos beneficiarmos dessa dádiva ambiental que nós temos e, portanto, talvez ter uma economia mais verde. O Brasil é um país de enorme criatividade, então o Brasil tem uma série de benefícios que eu acho que estão à nossa disposição para que nós exploremos de maneira adequada. Agora, por outro lado, o Brasil tem que resolver problemas básicos. Um problema é da igualdade, o outro problema, sem dúvida nenhuma, é do compromisso com respeito à lei, né? E isso significa ver no outro um sujeito que é merecedor de igual respeito e consideração e levar isso a sério, incorporar isso na nossa conduta, né?
Veja, quando vocês fazem um trabalho tão intenso de direitos humanos, o que vocês estão fazendo? É dando a esses setores vulneráveis uma condição de dizer: você não pode fazer o que você quer comigo, eu tenho direitos. Então isso muda o modo como a sociedade vai se reequilibrar. Eu sou muito otimista, eu vejo as novas gerações, eu vejo que as pessoas que hoje estão nas nossas salas de aula, elas já veem um mundo diferente do que eu via na minha época, ou seja, elas já sabem que a questão racial não pode ser simplesmente colocada abaixo do tapete, que a questão da mulher não pode ser colocada para baixo do tapete, que a discriminação em relação aos grupos LGBT não pode mais ser negligenciada. Eu acho que a gente tem uma sociedade em transição, mas isso precisa ser empurrado. A transição não pode deixar, ela vai acontecer. Não. E eu acho que o que vocês estão fazendo é ajudar a empurrar a história. Vocês estão empurrando para um lugar que é melhor do que aquele que nós estamos. Obrigada, Oscar. Uma coisa muito bacana, né? De ver no outro um cidadão, uma pessoa digna de direitos. Aí vem, né, uma pergunta que eu queria fazer. Você acha, né? A gente vive num Brasil em que a gente tem a chamada Constituição Cidadã, mas que no final do dia a gente não consegue respeitar a dignidade humana, mas você falou aqui claramente que você tem esperança nas novas gerações. E você acha que um dia a gente vai conseguir fazer valer a nossa Constituição Cidadã e fazer valer, né, que prevaleça a dignidade humana, né? E a gente, enquanto operador de direito, enquanto advogado, você acha que a gente pode fazer para isso, né? Eu insisto sempre nessa pergunta, né, do nosso lugar de fala, o que a gente pode fazer? E se você me permite uma complementação, que é algo que tem a ver com o nosso dia a dia também, como as instituições do sistema de justiça ficam também mais permeáveis a todas essas pautas, né? Essa é uma questão que a gente até tem como uma agenda do nosso dia a dia de trabalho, levar essas temáticas de direitos humanos para os juízes, para os desembargadores, desembargadoras, enfim, para os tribunais superiores, como que a gente faz essa gramática dos direitos humanos também permear cada vez mais as instituições de justiça. Tá, eu vou começar com a tua, que eu acho que é mais fácil de encarar, né? Veja, eu lembro quando no governo Montoro, para quem não se lembra, dos anos 80, né, a redemocratização no Brasil, ele decidiu criar as delegacias das mulheres, né, para atender mulheres que tinham sido vítimas de violência sexual, porque elas iam para uma delegacia normal, elas eram ridicularizadas pelos policiais que estavam lá, muitas vezes era constrangedor quando elas iam para o IML, os exames que eram feitos. Então, o Montoro, que era um homem muito progressista, muito além do seu tempo, ele falou: não, vamos fazer. Alguém levou a ideia, se eu não me engano, foi uma senadora, né? Levou a ideia, lógico, vamos fazer, faz todo sentido. Isso sofreu uma resistência enorme, né, dentro das polícias, e sofreu uma resistência enorme da mídia. Eu falo, então agora tem que ter uma delegacia para japonês, tem que ter uma delegacia para isso, uma delegacia para aquilo, não entendendo que essa é uma dimensão da vida da mulher onde ela era extremamente vulnerável, né? Veja, hoje não dá para fazer mais essa ridicularização, né? Então, hoje, quando você vai para o debate público, você sabe que isso é uma dimensão. Então, isto é uma mudança geracional. Nesse sentido, eu sou muito otimista, né? Quer dizer, você vê, o Supremo hoje, ele é muito mais sensível a questões sobre questões indígenas, questão das mulheres, a questão LGBT, é só pegar a jurisprudência do Supremo. Então, nesse sentido, eu sou otimista, eu acho que as gerações são melhores, estão mais sensibilizadas para essa noção de incorporação, né? Ora, indo para a sua pergunta mais difícil, eu tenho um pouco uma... É chato falar isso, mas eu me pauto um pouco por uma frase que eu adoro, que é assim: não dá para jogar o bebê com a água do banho, vamos tomar cuidado. Evidente que a gente é crítico com o que está acontecendo no Brasil, com as promessas não cumpridas da democracia, mas também nós não podemos deixar de lado aquilo que foi feito, né? E a Constituição brasileira, ela pautou algumas coisas, quer dizer, então isso realmente é uma pautar a política e pautar a sociedade a partir da Constituição. Vou pegar dois exemplos. O SUS. O SUS é uma construção institucional, não era assim.
A saúde era privada no Brasil e corporativa. Se eu pertencia a um determinado grupo, eu era funcionário do Banco do Brasil, eu tinha acesso a um sistema, eu usava, eu era policial militar, eu tinha lá o meu hospital, né? Por isso que nós temos hospitais da comunidade A, B, C e D no Brasil, porque você não tinha um sistema efetivamente público, universal, né? Isso foi uma construção institucional. O governo brasileiro, a Constituição adotou, o governo Fernando Henrique implementou, o modelo é o modelo inglês. Para um país com o nosso grau de desenvolvimento, nós temos um sistema de saúde muito avançado. Então, o Brasil mudou, né? Veja, o próprio sistema educacional, a gente critica tanto a educação brasileira, mas o fato é que aquela cláusula de vinculação orçamentária para a educação, depois todo mundo copiou para privilégios indevidos. Sim. Mas para a educação faz todo sentido. Porque mesmo um mau gestor, prefeito lá, prefeito que não vale nada, etc., ele sabe que se ele não gastar o mínimo com educação, ele não consegue mais nenhum recurso para construir uma ponte, né? Então, veja, eu acredito, Flávia, que a Constituição de 88, ela empurrou vários temas, né? E o Brasil saiu de 78% das crianças na escola para 99%. A educação é ruim, mas é muito melhor aquela ideia. Mas no meu tempo, né, meu pai falou, eu estudei no Colégio Roosevelt, era uma maravilha. Sim, mas o Colégio Roosevelt atendia um grupo muito pequenininho de pessoas. Era público, era bom, mas era para poucos. Hoje nós temos um Estado... Então, eu olho com uma certa fleugma a ideia de que a coisa não está boa, mas a coisa melhorou. Por isso é que a gente não pode jogar o bebê com a água do banho. A questão é, daqui para frente, o que mais a gente tem que fazer, né? Então, para enfrentar o seu problema, eu acho que sim, o Brasil tem um problema absolutamente crucial de redução de desigualdade, e isso vai passar por melhorias ainda mais robustas na educação, vai passar por um setor empresarial também se comprometer com uma modernização do nosso processo econômico, que incorpore essas pessoas, e vai passar para nós, advogados, que usamos essa lente dos direitos humanos, conseguimos detectar quem ficou para trás desse processo, né? Veja, se tiver algum jovem aí entrando na faculdade de Direito, quer dizer, se você não gosta do outro, não faça Direito. Quem é médico e advogado tem que gostar do outro. E mais, tem que gostar do problema do outro. Pode ser um problema comercial, pode ser um problema criminal, pode ser um problema de família. Se você não tiver essa disposição, né, de ter empatia pelo outro, que só procura um advogado porque está com problema. Se tivesse tudo certo, não procurar. Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade básica, que é olhar para essa sociedade, detectar quem são aqueles que ficam para trás, quem são aqueles que não são incluídos nesse processo e fortalecermos essas pessoas. Porque o que lhes falta é simplesmente um reconhecimento de que eles podem participar dessa sociedade e aportar a essa sociedade coisas maravilhosas. Mas para isso elas precisam ter um apoio básico. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Oscar, eu não tenho palavras para agradecer. Acho que a gente está acabando aqui. Se você quiser falar algumas palavras finais aqui para a gente. Queria agradecer, né, a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui no nosso videocast. E aí eu passo a palavra para você, para minutinho aí, se você quiser, de palavras finais. Eu acho que o que vocês estão fazendo, quer dizer, a percepção... Veja, os advogados, eles são partícipes do processo de desenvolvimento de uma sociedade, né? Nós arquitetamos negócios, nós estruturamos contratos, nós permitimos que a atividade econômica flua com os menores riscos possíveis, né? E isso é muito importante. Então, o advogado é uma figura central em qualquer sociedade que se desenvolve, mas ela tem esse viés de formação que é, na origem da nossa formação, essa ideia de que as pessoas todas são merecedoras de igual dignidade, portanto, elas não podem ser tratadas arbitrariamente, elas não podem ser deixadas ao arbítrio
dos outros, do sistema econômico, da política, né? E quando nós somos capazes de incorporar essa dimensão no nosso trabalho fica muito mais rico, né? E eu acho que é isso que a gente aprendeu nessa nossa jornada, né? De que, olha, eu posso ser o tipo de advogado que eu queira, mas eu não posso abdicar de compreender que a minha missão transcende simplesmente aquilo que está diretamente ligado ao meu negócio. Que eu sou um asset importante para uma sociedade em desenvolvimento e que eu posso contribuir para isso, da mesma forma que na minha atividade comercial, como advogado, eu também posso impedir que diversas coisas erradas sejam feitas, né? Então, essa é uma visão da advocacia que eu tenho hoje com muita clareza, né? Nós temos uma responsabilidade social e nós sabemos lidar com isso. E nós precisamos cobrar dos nossos colegas que o façam de uma maneira mais intensa. Então, é motivo de muita felicidade de ver quando um escritório que é tão, vamos dizer, de vanguarda no Brasil, ele assume esse tipo de responsabilidade. Nossa, de novo, sem palavras para agradecer. Eu termino aqui convidando a todos para lerem o nosso livro. Ele vai estar à disposição também nas redes sociais, né, Bianca? Para que ele seja, de fato, acessível para todos vocês. Obrigada mais uma vez.